Bom, para a correção do primeiro exercício, foi pedido aí para alterar o projeto para permitir ao usuário incluir novos funcionários lá na tabela do banco de dados, né? A gente fez essa inclusão manualmente aqui, eu fiz usando o PHP-MyAdmin. Mas seria interessante tentar fazer isso também lá através da aplicação. Para isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar esse método lá na classe funcionário DAO, para que ele vá lá no banco de dados e efetivamente insira o registro lá na tabela. Então, para fazer isso, eu vou acessar aqui a classe funcionário DAO, vou vir aqui depois da listagem, vou criar um método aqui que não retorna nada, chamado salvar, e ele vai receber um objeto da classe funcionário. Então, se eu não estivesse trabalhando com a serialização aqui dos objetos dessa classe, eu teria que passar separadamente os dados aqui para cada campo, né? Então, no caso, eu teria que passar 3 registros. Não precisaria de 4, porque, como vocês devem ter notado aí na estrutura do banco de dados, o campo ID ele é autoincremento, então ele não precisa ser informado no momento da inserção. Bom, inicialmente eu vou colocar isso aqui dentro de um bloco try-catch. Eu vou aproveitar aqui o printStack3 e dentro do meu try aqui eu vou fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez no método listar. Inicialmente eu vou criar uma instância aqui da classe base de dados que vai me permitir enviar comandos, né, através de uma conexão. Vou criar aqui uma variável do tipo preparedStatement, que eu vou chamar de PSTM, e ela vai receber o novo ponto conecta, né? Então eu estou indo lá na classe, meu objeto da classe BD, da classe base de dados, chamado BD, e esse meu objeto BD, estou executando o método conecta nele. E depois que eu executar o método conecta, eu vou rodar o prepare statement, passando para ele o meu comando de inclusão. Então, cuidado só com um detalhe aqui, a nossa variável PSTM é do tipo prepared, com D no final, né? E o método se chama prepare statement, então quer dizer que eu estou executando aqui, que eu vou executar aqui um determinado comando SQL. E esse comando que eu vou executar vai ser o insert into, vou passar para a linha de baixo aqui, para caber, funcionário, vou colocar aqui os campos que eu preciso, né, que eu vou colocar nome, endereço, deixa eu passar esse aqui para a linha de baixo também, nome, endereço e salário. E os valores são 3, né? Então, uma interrogação, outra interrogação e outra interrogação. Um para cada parâmetro que eu vou ter que passar aqui. Tá dando um erro aqui. Ah, sim, é porque eu já criei um novo objeto da classe base de dados lá em cima. E também aqui não justifica criar um novo PSTM, porque o prepare statement vai retornar um objeto desse tipo aqui. Então, para corrigir, tirei o comando para criar um novo objeto ali. Na sequência, deixa eu puxar isso para cá. Na sequência aqui, então, eu vou passar esses 3 parâmetros que eu preciso aqui, né? Um parâmetro para o nome, um para o endereço e um para o salário. E eu já recebi esses valores, só que eles estão aqui nesse objeto chamado func. Então, eu vou colocar pstm.setString, o primeiro parâmetro aqui é o parâmetro, é o valor que está em func.getNome. O segundo parâmetro também é do tipo string, só que ele está dentro de func.getEndereço. E o terceiro parâmetro é do tipo double, ele está dentro de func.getSalário. Então,
o usuário, o cliente, vai mandar para mim um objeto do tipo funcionário. Eu estou pegando cada um desses dados aqui desse meu objeto e passando para esses 3 parâmetros aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Na sequência, a gente usou no método listar o execute query, aqui no caso quando a gente quer rodar uma consulta. Mas no nosso caso aqui a gente quer executar uma instrução direta, que é um comando de inserção. Então a gente coloca o pstm.executeUpdate, está aqui embaixo, para mandar executar esse comando. Em seguida eu vou desconectar do banco, não preciso mais manter essa conexão, pois a inclusão já foi feita, a inserção já foi feita. Se der algum erro, ele vai mostrar aqui. Então, o meu método salvar na classe DAO seria isso. Ele vai receber um objeto do tipo funcionário, vai passar os valores desse objeto como parâmetros aqui para minha instrução SQL e essa instrução SQL vai ser executada. Eu preciso também disponibilizar esse método na interface para que o usuário possa chamá-la. Usuário que eu digo cliente. Então, eu vou colocar aqui public void salvar, passando funcionário func, lançando aqui a exceção remote exception. Ele está dando erro aqui também de importação. Eu vou fazer a importação da classe funcionário que está no pacote entity. E por fim, eu preciso fazer um outro ajuste aqui, que ele está me mostrando no funcionário remoto, que ele não possui o método salvar, né? A gente acabou de alterar aqui a interface, criamos esse método salvar. Então eu vou pegar ele aqui da interface, vou jogar lá na classe funcionário remoto, está me mostrando aqui a mensagem de importação, eu vou fazer essa importação aqui da entidade. E esse método funcionário remoto ele tem que fazer uma coisa muito parecida aqui com o que a gente fez no listar, né? Ele vai criar um novo objeto da classe funcionário DAO, que eu vou também chamar de funcDAO, vai ser vazio, porém ele vai chamar, ao invés de listar, ele vai chamar o método salvar, passando como parâmetro o objeto func que foi recebido pelo servidor aqui a partir do envio lá do cliente. Então o cliente vai mandar um novo objeto da classe funcionário e ele vai ser recebido aqui no servidor. Então a nossa parte do servidor está pronta. Agora a gente precisa aqui, de acordo com o nosso exercício, criar uma nova classe lá no cliente chamada funcionário cliente 02 e usando aí o Java Swing, criar um formulário parecido com esse, né? Para que o usuário preencha o código, o nome, endereço e o salário. Na verdade, esse formulário aqui está errado, esse código aqui não vai ser preenchido, né? Na verdade, não é que está errado, esse código aqui poderia ficar com o preenchimento desabilitado, mas não faz muito sentido. Então, o usuário preencheria apenas o nome, o endereço e o salário, vai clicar em salvar e só. Vamos fazer isso então. Vou vir aqui no pacote client, vou criar um novo JFrame form, que eu vou chamá-lo de funcionário cliente 02. Então eu vou jogar um painel para cá, só para organizar os elementos. Vou colocar inicialmente aqui um label. E o texto dele vai ser nome. Vou colocar uma caixa de texto, um text field aqui. Esse meu text field eu vou alterar o nome dele. Eu vou alterar aqui embaixo o nome do elemento, para que depois a gente possa passar os dados lá para o... Vou alterar aqui com o botão direito. Opa, não é isso não. Então aqui no panel eu vou só colocar uma borda para ele ficar mais visível. E aqui embaixo eu vou colocar um botão
que eu vou dizer que é o botão salvar. Então, quando o usuário clicar aqui em salvar, ele vai ter que fazer uma conexão lá com o objeto remoto e chamar o método salvar. Então, vamos dar 2 cliques aqui para codificar aquela parte. Está aqui, né? Então, ele chamou o Action Performed daquele botão. Eu não troquei o nome do botão, por isso que apareceu aqui JButton 1. Então, nesse meu clique, vamos dizer assim, desse botão, eu vou precisar fazer uma chamada, né, ao meu objeto remoto. Então, eu preciso fazer uma espécie de uma conexão inicialmente com esse objeto remoto, através lá que a gente usou o name.lookup. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui funcionário interface, vou chamar de objeto remoto. Ele está dando esse erro aqui de importação, né? Eu já vou mandar fazer a importação dessa interface. E convertendo aqui para funcionário interface, eu vou colocar o naming, naming.lookup. Então, vou passar isso aqui para a linha de baixo, já vou fazer a importação aqui do name, porém aqui ele não está pegando do lugar correto, então para evitar possíveis problemas eu vou fazer essa importação aqui manualmente. Eu vou vir aqui em cima e vou colocar import java rmi.name para evitar possíveis problemas aqui. Já vou aproveitar que eu estou na importação, vou importar aqui a minha classe de entidade chamada funcionário e já vou importar aqui também JavaX, Swing, JOptionPane, só para a gente mostrar a mensagem depois de finalização do processo. Fiz essas importações, deixa eu tirar esses comentários aqui, que eu não gosto de comentários. Então aqui embaixo eu vou continuar o meu código aqui do name.lookup. Eu vou passar para ele que a conexão vai ser feita no localhost e chamando aquele objeto remoto chamado URL funcionário. Então, localhost /URL funcionário. Se a gente for ver, a nossa classe servidor não teve mudança nenhuma. O que mudou foi o objeto remoto. Então, a nossa classe servidor ela é independente de qualquer mudança que tenha sido feita, vamos dizer assim, abaixo dela. Então, o URL funcionário está lá na porta 1099. Eu vou fazer a chamada a ele aqui. Localhost /URL funcionário. Bom, está dando um erro aqui. Sim, é porque eu esqueci de colocar isso aqui dentro de um bloco try. Então, deixa eu chegar isso aqui para cá. Já vou fazer aqui a captura das exceções. Caso aqui, como se trata de uma... Eu vou colocar um jOptionPane.showMessageDialog no, e a mensagem aqui vai ser o app.printStackTrace, ou melhor. Erro ao salvar o funcionário. Só para mostrar para o usuário, né, se caso acontecer algum erro, vai ser exibido aqui para ele. Bom, depois que eu já fiz então a vinculação com o meu objeto remoto, eu já posso vir aqui e colocar objeto remoto ponto salvar e passar para ele um objeto aqui do tipo funcionário. Então a gente precisa, antes de chamar o método salvar, criar um novo objeto do tipo funcionário e passar para ele os valores que o usuário preencheu nesses 3 campos aqui. Então vamos fazer isso. Funcionário func recebe um novo objeto de funcionário e eu vou passar aqui para ele os dados. O primeiro dado que ele me pede, que o construtor da classe funcionário pede, deixa eu tirar isso aqui para não confundir, eu poderia
Deixa eu voltar aqui para mostrar. Ele me pede o ID, o nome, o endereço e o salário, mas o ID eu ainda não tenho. Então eu vou passar um valor 0 aqui que não vai fazer diferença nenhuma. E os outros campos eu chamei de txt nome, né? Eu vou rodar o método getText para poder pegar aqui. Ele é string de todo jeito. Txt endereço também vou rodar com getText. E o último aqui de baixo é que eu vou precisar fazer uma conversão, porque eu preciso passar um double. Então, double.parseDouble txt salário.get está lá embaixo, text. Então, nesse momento aqui eu já tenho um objeto do tipo funcionário, que é o que eu preciso passar lá para o meu método chamado salvar. Então, eu já estou passando aqui o objeto func lá para o meu servidor. Feito isso, eu vou mostrar a mensagem para o usuário aqui. Show message dialog, no. Só para avisá-lo de que, a requisição foi finalizada. Então, requisição finalizada. Claro que eu poderia, o método salvar poderia retornar true ou false, se foi incluído com sucesso ou não, e eu fazer um tratamento aqui, seria o objetivo de maneira geral. Mas aqui, o princípio é basicamente fazer a conexão com o servidor, passar para ele um novo objeto e o servidor fazer a inclusão. E para terminar tudo, eu vou chamar um dispose aqui, só para ele fechar e finalizar o que tiver para finalizar. Bom, vamos fazer o teste aqui então, rodar o servidor primeiro. O servidor está ativo, vou chamar o funcionário 02. Ele vai exibir aqui a interface feiosa aqui, mas vamos colocar um nome de testes. O endereço e o salário. Eu vou mandar salvar. Nesse momento ele fez a conexão com o servidor, me indicou aqui que a requisição foi finalizada. Eu vou dar um OK e ele vai encerrar, né, porque eu chamei aqui o dispose. Agora eu vou chamar o funcionário cliente 01 para listar, para ver se realmente esse funcionário foi inserido ou não. Eu tinha chamado ela de Maria José da Silva, está aqui. Então está lá, gerou o ID 9, né, com esse novo registro aqui. Vou inserir mais um registro aqui só para finalizar o teste. E vou mandar salvar. A requisição finalizada. Se eu rodar de novo o primeiro cliente, que faz a listagem, está aqui o registro inserido. Então a gente fez a inserção dos registros através aqui da criação do método salvar. Para finalizar, vocês podem fazer o exercício 2, que é criar um formulário justamente para excluir o registro. E quem quiser também pode alterar esse cliente aqui para fazer tudo em um formulário só, tanto a listagem, quanto a inserção, quanto a exclusão e, eventualmente, a alteração, que aí rodaria o comando update.